Fruto do Espírito são virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Aleluia! Glória a Esse é o Deus. nosso tema do LBD Cash, Lendo a Bíblia Devagar, que é o nosso podcast de ensino. Glória a Amém. Deus por isso. Glória a Deus. Shalom, amados. Shalom. Deus Tudo bom, abençoe. amados? Já pegue sua Bíblia, caneta, água e a vontade de estudar, aprofundar na palavra. E Bíblia, vamos junto para café. mais um estudo Amém. com o nosso irmão Renato, mais uma vez. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tamo Irmão, aí. Deus abençoe. Amém. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Amém. E vamos Em nome de aprender Jesus. junto sobre os frutos do Espírito. Amém. Vamos lá. Irmão, queria te fazer uma pergunta. A gente já, trazer no contexto que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Certo. Aonde é citado? Aonde fala sobre o fruto do Espírito? O que você pode falar pra gente? Então, apóstolo Paulo nos apresenta, né? Ele fala, tá lá em Gálatas, né? Quando a gente for lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre, né? A gente pode abrir aqui até para ler, né? Pode não, né? Vamos abrir para ler, que é importante, né? A gente entender. Gálatas 5, 22 e 23, certo? Isso, 22 e 23. O contexto aqui, o apóstolo Paulo está ensinando ali a igreja, né, de Gálatas. E ali, o apóstolo Paulo, né, tá no finalzinho da carta, ele está, né, fazendo a diferença, né, das obras da carne e o fruto do Espírito, né, e que um é oposto ao outro, né. Então, tá falando da vida cristã, né, a vida cristã, depois que você aceitou a Cristo, não pode mais viver o velho homem, tem que viver a nova natureza. E essa nova natureza é o Espírito Santo dentro de nós e que é manifestado nesse fruto, né? Que é um só, é único, Não são frutos como muitos falam, né? né? Não são. É um fruto. É um fruto, né? E, né, o paralelo que é feito, né, e que é muito bom, né? E que tem vários gomos. Só que há um gomo central, ou na verdade, como eu aprendi com o pastor Carlos, né? Pastor Carlos, ele deu uma aula sobre isso uma vez e eu gravei isso no meu coração, que na verdade o fruto é um só, que é o amor. E ele se manifesta Uau. através dos outros, né? Ou seja, a gente tem um fruto só, que é o amor, né? E isso a gente pode comprovar em um outro texto que a gente pode ler daqui a pouco. E que esse fruto, assim como uma fruta, né? Pensa numa fruta, né? Manga. Você pensa na manga. Ela tem a cor, tem um formato, tem o cheiro, Casca, tem a casca, o gosto. mas tem a polpa. Tem tudo nela. E aquilo tudo é o fruto que veio de uma semente. Então você tem a semente, que é o amor, e ela toda composta, né, por todos esses elementos que são as outras facetas do amor, vamos dizer assim, né? Então tá lá em Gálatas, a partir do versículo Gálatas 5, a partir do versículo 22, fala, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí só vou continuar o texto, né? Esses são os 9 faces do fruto, né? Vamos dizer assim. E o texto continua e fala, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, Amém. com as suas paixões e concupiscências, o velho homem. Se vivemos no Espírito, e aqui é um detalhe importante do texto, eu já fui salvo, recebi o Espírito, mas agora esse fruto me faz andar em Cristo, né? Andemos também no Espírito. Amém. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Enfim, aí o texto continua, né? Amém. Basicamente isso. Antes a gente aprofundar, né, em cada aspecto desse fruto, fala para mim o que não são atributos do Espírito. Gálatas também vai continuar o texto falando sobre isso, né? Gálatas, ele fala, né? É um pouquinho antes, né? Que são as obras da carne, No né? 19, certo? Isso. Então, voltando aqui, deixa eu até pegar o texto, que aqui eu tinha separado, mas como a gente leu um pedacinho, né?
o fruto é em oposição às obras da carne, né? E aí é até interessante o apóstolo Paulo ele citar e usar essa linguagem, porque o fruto, ele é algo que é produzido naturalmente, né? Ou seja, a árvore não faz força para fazer ela vem. Então, como nós estamos enxertados na videira, que é Cristo, e a fonte é Ele, naturalmente o fruto vai ser gerado. Ou seja, por graça. É o Espírito Santo agindo, é a misericórdia do Amém. Senhor, não sou eu fazendo, né? É o próprio Espírito agindo dentro do meu interior, que é em oposição às obras da carne, Amém. né? Então, as obras da carne é aquilo que eu, com meu conhecimento, me oponho a Deus, faço em oposição a Deus, e aí tá lá a partir do versículo 19, fala, né? Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Muito interessante a gente ver que há uma ordem aqui que o apóstolo Paulo fala. Ele começa primeiro com esses 4 que estão relacionados à imoralidade sexual. E por que ele começa com isso? Porque está falando justamente da profanação do templo, que somos nós, né? Então o apóstolo Paulo ele fala, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E aí quando ele fala isso, ele está falando justamente, ó, você não pode viver mais na impureza sexual. Por quê? Porque você está profanando o templo de Deus, né? Então como você vai poder oferecer para Deus sacrifícios, né? Ou seja, coisas que agradam ao Senhor, se você vive nesse tipo de prática? O seu templo está contaminado, não vai chegar Sim. nada diante de Deus, né? Então isso se opõe ao Senhor, né? Se opõe ao Espírito que está dentro de mim, né? Então eu tenho um problema sério, né? Se eu pratico esse tipo de coisa, e aí observa, é uma obra, ou seja, eu faço por quê? Porque agora a gente não tem mais, a gente não é mais escravo do pecado, né? O pecado não me domina mais, mas o apóstolo Paulo, quando ele chama atenção, ele está chamando atenção de irmãos. Ou seja, são pessoas que tomam a atitude de fazer essa obra, né? Ela toma essa atitude de viver dessa forma, né? Então, na adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então, primeiro ponto. Depois ele fala sobre idolatria e feitiçaria. Então, observa. E a palavra fala também que idolatria, né? O avarento é um idólatra, né? Sim. E a idolatria e feitiçaria está falando de o quê? De você estar adorando outro Deus, né? E não ao Deus verdadeiro. Então, primeiro você profana o templo e depois você cultua outro Deus e não ao Deus verdadeiro. Olha só que maluquice, Sim. né? Que é idolatria e feitiçaria. E qual que é a consequência disso? Você cria confusão com os irmãos, com os outros, né? Você gera problema para os outros. O fruto deveria ser para outra pessoa desfrutar dela. Você tendo esse fruto, o fruto é para quem? Não é para a própria árvore. É É para para outra pessoa desfrutar. outra pessoa desfrutar. E E as aí, obras da carne, a obra da carne é o quê? Você ferir o outro. Ó. Inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Tudo isso aí, ó, é violência, né? Violência moral e violência física. E ele finaliza depois com coisas, excessos. que né? é uma violência também com o templo, né? Contra o templo, isso, que Bebedices. é bebedice e glutonarias. Coisas semelhantes a esta, sabeis que não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, oposição completa ao Espírito Santo que nós recebemos, né? Então são as obras da carne. Né? Amém, amém. Falando um pouco mais dos atributos, né, desse frutos do Espírito, me fala um pouquinho sobre o amor. O amor. Então, o amor, como a gente está falando, ele é a base fundamental, que é a essência. É a essência do próprio Deus, né? Deus é amor. Então a gente precisa entender que é isso. O fruto do Espírito é a essência de Deus em mim. Então é Cristo sendo formado em mim. Então, conforme eu vou crescendo em amor, o fruto ele vai amadurecendo. E todas as outras faces vão surgindo. Gozo, paz, longanimidade, benignidade. Tudo isso vem da fonte que é o amor. Que é Cristo. Que é Cristo. Então, a essência do próprio Cristo. E que amor é esse? É o amor ágape, né? Ou seja, não é qualquer amor. Não é amor de paixão, não. É o amor ágape, é o amor sacrificial, né? Quando a gente vai lá em 1 Coríntios 12, 31, a partir do 31, né? Mas principalmente o capítulo 13, né? Ele fala sobre o amor
né, de forma muito profunda. Paciência. Isso, e aí a gente vê que todos esses outros que estão em Gálatas aparecem lá em 1 Coríntios. Olha só, ele fala, ó, eu vou falar a partir do versículo, o primeiro versículo mesmo, ó, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Né? Então ele está falando que tem uns dons, mas tem algo mais profundo que é o amor. Né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ok, eu só estou emitindo sons. Ele está falando, só está falando. Beleza, mas não tem significado. Né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios de toda a ciência, ou seja, eu tenho todo o conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé que possa transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada importa. Nada importa. Não tem valor porque não é a essência de Cristo. Né? Então, Cristo é amor. E Cristo mostrou seu amor como? Entregando sua vida por nós. Né? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então, o amor que é apresentado no fruto, que é essa essência principal, que é a semente, é esse amor, que é o próprio Deus. E aí ele fala, ó, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Aí ele começa a falar, ó, o amor é paciente, que é o que você está falando, ó, paciência, ó, o amor é paciente. 13, de 4 a 7. Isso aí, o amor é paciente. E aí lembra, lá no fruto tem o quê? Paciência. O amor é benigno, tem benignidade. O amor não arde em ciúmes, né? Ó, ele não se ufana, né? Ele não se vangloria, né? Então, humildade, ele tá alegre, ele tá contente consigo, né? Ele tá em paz, ó. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, né? Ou seja, domínio próprio que tá lá também, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ó, mas se regozija. Alegria, ó. Regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, fé, que também está lá no fruto, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí é interessante que ele fala, profecia acaba, fé acaba, tudo acaba. Por quê? Porque essas coisas são ações para o nosso tempo presente, mas o amor é a essência de Deus, que ele nunca vai acabar. Foi desde sempre, desde a eternidade, permanece, atua nas nossas vidas e permanecerá quando haverá novos céus e nova terra. Amém. O amor ainda vai permanecer. Amém. Né? É Ele nunca vai ser interessante que destruído. nesse texto, o apóstolo Paulo, ele traz três aspectos, né, do amor. A importância do amor, as características do amor e a permanência do amor. E a permanência do amor. O amor, ele vai prevalecer diante de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é quem? Amém. O amor. Não vai acabar porque é o próprio Deus. Amém. Deus é amor. Né? Amém. E, de novo, não é o amor paixão, o amor que o mundo prega, né? Enfim, né? Não é o ato sexual que, né, nos Estados Unidos fala, né? Enfim, né? Não vou ficar falando dos termos, mas isso não é amor. Amor é o amor de Deus, é o que o apóstolo Paulo descreveu. Ele se entrega, né? Ele se doa. E, de novo, o amor é algo tão complexo que eu não consigo dizer... Assim, eu sei que Deus é amor, mas Deus é infinito, né? Então, o amor que a gente está falando não é algo que cabe na minha mente, mas ele tem aspectos que eu consigo entendê-lo. Sim. Né? Eu consigo percebê-lo quando é amor. Então, ele tem alegria, né? Longanimidade, benignidade, Sim. né? Ele ama a verdade, ele não compactua com a injustiça, né? Então, são muitos aspectos que deixam claro como que o amor se manifesta, né? Sim. Que é como o principal. Cristo é o fundamento e Cristo é amor, o amor é o fundamento para todos os outros aspectos, né, do fruto. É isso aí. Já que você falou, me fala um pouco mais sobre alegria. A gente lembra muito do texto, né, que fala a alegria do Senhor é a nossa força, Perfeito, né? Isso. Então, fala um pouquinho sobre alegria. Então, a alegria, né, eu até peguei aqui, quer ver? O significado dele, né? A alegria, ele tem a ver com deleite, né? É um contentamento. Então, você vê que, né,
ela não está presa às circunstâncias. E aí, como você falou, a alegria do Senhor, de novo, é o Espírito Santo. Então, a alegria é um contentamento, é algo que me sustenta, né? Então, é uma satisfação que só Deus pode dar. Eu estou pleno em Deus, então eu estou alegre, estou feliz sempre, apesar de ficar triste. Então, essa alegria aqui não é oposição à tristeza, mas é uma alegria que vem de Deus. Não é superficial, né? Não é superficial, né? É porque, por Não é exemplo, mediante as circunstâncias. é isso aí, não depende da circunstância. Ou seja, eu posso estar no momento triste com a perda de um parente, mas eu tô alegre porque eu tô alegre nesse sentido. Eu tô completo em Deus. Eu passo por essa questão física de tristeza, mas é a alegria do Senhor que me sustenta. Então é um preenchimento, né? É um contentamento pleno em Deus, apesar das circunstâncias. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. É algo que me mantém firme e me É impulsiona isso que eu ia te perguntar. Ela tá atrelada na força. na força do Senhor. Amém. Ela é um sustentáculo nosso, né? Interno. Aí, de novo, é o Espírito Santo que não me permite esmorecer, né? Então, é uma alegria que me sustenta, né? Por isso que é a força do Senhor, é a alegria do Senhor a nossa força. Então, eu penso em Deus, eu penso em tudo aquilo que Ele fez por mim, eu penso em como Ele está no controle de todas as coisas e eu estou alegre, né? Por isso estamos alegres, Sim. porque é o Senhor, né, nas nossas vidas. A relação entre alegria e força espiritual, então a gente pode falar que é uma dependência mesmo de Deus, né, Renato? É isso aí, né? É algo espiritual mesmo, né? E é uma e essa força, né? É gerada pelo agir do Espírito Santo, né? Então existe essa força que ela é gerada e de novo eu só consigo ter isso quando eu tenho essa intimidade com o Senhor, né? Sim. Então, quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu vou ter mais dele e ele vai me sustentar, me alegrar e vai me impulsionar, vai gerar essa força que me mantém firme nessa caminhada, né? Amém. Aí essa alegria, essa força que a gente encontra em Deus, na dependência nele, Aham. pode ser um testemunho do povo de Deus para o mundo, né? Sim, Olha assim, ó, esse povo de Deus, eles são alegres no Senhor, eles têm um brilho diferente, eles têm algo diferente, né? sim. Mesmo em meio às tribulações, eles permanecem alegres no Senhor. Isso. Serve de testemunho também, né, Não, Renato? com certeza, né? É uma arma poderosíssima. Que é Amém. isso, se torna uma força. Aí agora a força é algo tão forte que atinge o outro, né? Vai atingir Amém. quem tá lá fora, né? Amém. Mediante essa alegria, né, que o Senhor você vê, né, são pessoas que você vê que realmente o Espírito Santo são pessoas que você tem prazer em estar perto. Você tem prazer Sim. em estar perto. A pessoa tem uma alegria interna, não é aquele sorriso assim, de graça, né, de fazer graça, né, de piada. É um sorriso, cara, você vê que é diferente, é até difícil explicar, né, quando você tem esse tipo de, você mora perto dessa pessoa, a pessoa tão feliz mesmo, ela Sim. tá alegre o tempo É um- todo, chega a ser contagiante, assim, não dá pra ficar mal-humorada perto daquela pessoa, Sim. né, assim, ela tá transbordando de Deus, isso é Glória a Deus por isso. maravilhoso, né? Espero ser mais assim ainda, né? Que Amém, em nome de venhamos a Jesus, ser mais, é isso. mais assim, né? Isso é interessante porque isso não como a gente falou, é um fruto. O fruto ele vai amadurecendo, ele vai Sim. crescendo, né? E é o fruto como um todo, não é um fruto, não é um pedaço, né? Não é só um aspecto. Ele vai sendo trabalhado, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Então ele começa pequeno, ele começa com a semente. Aquela semente, e aí como que o fruto acontece, né? A massa do fruto, né, vamos dizer assim, a carne do fruto, né? Ela vai crescendo progressivamente, ela vai aumentando, depois ela cria uma casca, ela vai amadurecendo e tal, ela é protegida e aí ela vai se desenvolvendo. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do fruto, né? Amém. Dessa forma. Glória a Deus. Né? Paz. Fala um pouco sobre a paz de Deus, A né? Que paz. excede todo entendimento. É isso. Pô, você respondeu. É isso, é o shalom, né? No Antigo Testamento fala do shalom do Senhor, né? Que a paz e o texto, né? Eu acho que ele é o perfeito, né? Filipenses, né, 4:7 fala, né? E a paz de Deus, de novo. E aí, amados, observe, todos os textos que a gente está falando é a alegria do Senhor, o amor
de Deus. Deus é A amor. paz do Senhor. É a paz dele, é a paz de Deus, é a paz de Cristo, Amém. né? Deixo-me a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá, né? Então, olha, cara, olha que Poderoso. profundidade. É o próprio Cristo compartilhando o que está dentro dele, comigo, né? Por isso que fala, é a paz que excede todo entendimento. Eu não vou explicar. A nossa aula vai ficar até difícil aqui, porque como que eu vou entender, como que eu vou explicar em palavras algo tão profundo, né? Só que olha só como é poderoso. Ele fala, excede todo entendimento. Ou seja, eu não vou racionalizar, ele não é uma fórmula química, né? Ele não é uma reação no meu corpo. Ele é algo tão profundo porque é uma paz que eu tenho com Deus. Eu achei interessante que Jesus ele fala, não é a paz que o mundo dá. Então ele faz um paralelo que existe uma falsa paz, vamos dizer assim, né? É isso. Então a gente vê situações em que mídias, entretenimentos, enfim, N situações que tentam uma segurança de trabalho, qualquer coisa que seja, tentam nos trazer uma falsa paz e a gente nunca encontra paz a não ser no Senhor, que é a verdadeira paz, né? Perfeito, é isso. Que é essa falsa paz, né? Essa falsa garantia que é dada, né? E é até interessante de pensar nisso, né? Porque essa paz tem muito a ver com essa garantia que você tem. Né? Quando você não tem uma garantia, você vai ficar... E aí, o que vai acontecer, né? Você fica preocupado com o futuro e tal, né? Então, é volátil. É uma paz volátil. Então, como você falou, é uma falsa paz. Não é a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus, a gente está falando aqui que excede todo entendimento justamente por isso, porque foi uma obra realizada por Cristo que não tem a ver comigo. Sim, ele se garante. Ele garante, ele é a garantia. Ele é a garantia. Né? Então, é baseado na obra de Cristo. Então, é uma paz que eu tenho com Deus que antes eu não tinha. Antes eu era inimigo de Deus. Sim. Agora eu sou. E aí tem a ver um pouco com essa falsa paz que você está falando. Qual paz que esse mundo prega? É a paz oposição à guerra. Tipo assim, ó, não vai ter violência, tá? Mas não é essa paz que a gente está falando. É uma paz que agora eu não estou mais contra Deus. Eu sou dele agora, né? Então, eu fui reconciliado através de Cristo com Deus. Então, eu tenho paz com o meu Pai. Sim. Eu não sou mais inimigo dele. Então, a partir dessa paz, todas as outras coisas estão garantidas. Por quê? Como a gente está falando, qual que é a minha garantia? É o próprio Deus. É o próprio Cristo que está habitando em mim. Então, eu tenho a certeza e a convicção, né? É uma paz que me traz uma certeza. Ó, e aí ele fala, ó, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Então, ó, te blinda, que não vai... Você tá neles, então vai te guardar, né? Isso é muito poderoso, né? É a paz de Deus, ela vai exceder o entendimento e ela vai nos guardar e proteger, vai livrar nossa mente para que a gente não caia nesse engano, né? Que é uma paz que vai esvaecer. E aí, quando o dia mal chegar, e Cristo fala, vai chegar o dia mal. E aí, você vai se garantir aonde? Nas suas riquezas? Quando o país quebrar? Quando a empresa falir? Quando a doença vier? Quando qualquer adversidade, né? quando os familiares, né, se forem? E aí? Eu vejo que numa geração onde pessoas ansiosas, né? O número de pessoas ansiosas estão aumentando, realmente o quanto a gente precisa dessa verdadeira paz, né? Porque o ansioso ele tem dificuldade em encontrar paz, porque muitas vezes busca paz em coisas erradas, né? Sim. Em lugares errados. Sim, sim. Sendo que a paz de Deus ele excede todo entendimento, ele vai contra qualquer tipo de ansiedade, né? Perfeito. Tá vendo que no original da palavra paz, ele traz um sentido de tranquilidade mesmo, né? Isso. Paz com Deus, sabe? Prosperidade, felicidade, segurança em Deus. Exato. Em Deus. É isso aí, é o descanso, por isso que fala, né? Que quando fala de paz, o shalom lá é no sentido de descanso. Você tá... Por isso que vai guardar e proteger a nossa mente, o nosso coração, porque a gente aguarda no Senhor, você descansa. É a paz de Jesus no barco, quando tá tudo... o mar tá revolto e Cristo tá dormindo. Ele tá descansando. Eu achei interessante porque
ali os discípulos, né, eles já tinham uma medida de fé e eles tinham, Uhum. né, enfim, eu creio que eles tinham paz também. Mas eu achei interessante que a paz que havia dentro deles era menor do que a tempestade que estava acontecendo pro lado de fora. Ok. Uhum. Mas a paz que existe em Cristo, habita em Cristo, era maior do que a tempestade pro lado de fora. Mano, E aí ele legal. vai lá e ele Vai lá acalma e o mar. acalma. É muito Aí poderoso, é ele uma vai e paz. age com outro fruto, né? Com a da fé, né? E opera com dons ali, mas é isso. O descanso tem tudo a ver com essa garantia, né? Porque o Shalom, quando Deus fala para Israel, né? Tá muito atrelado à terra prometida, né? Ao povo sair da escravidão, que é o que aconteceu conosco, né? Fomos libertos da escravidão do pecado, e nós fomos conduzidos a um reino. E dentro do reino, você descansa. Você faz seu trabalho, você faz sua parte e aguarda. Amém. Aguarda que vai vir, né? Porque Deus vai garantir, né? Então é essa paz, é a certeza de que eu tenho a salvação, que eu tenho a vida eterna, que eu fui lavado e remido no sangue de Cristo, que eu sou filho de Deus, que eu sou filho amado. Então, tudo isso me traz uma paz, não tem como, Sim. entendeu? Então, apesar das dificuldades, eu tenho paz nele, que vai exceder o entendimento. Tipo assim, Paz com Deus e paz em Deus. ótimo, isso aí, Amém. preciso, perfeito. Amém. Glória a Deus. Paciência, Renato. Paciência. Então, a palavra aqui, né, ela, do original, eu não sei nem falar essa palavra, né? Maquerotomia, ela significa. Olha só que interessante, né? Tá atrelado com a ideia de uma paixão longa. Ou seja, é uma expectativa, mas você aguarda pacientemente, né? Uma pessoa que ama outra, aguarda a outra pacientemente. Sim. Então, a paixão longa é esperar tempo suficiente antes de tomar uma atitude inconsequente. Você aguarda, você espera. É esperando, tem a ver com esperança, né? Então, essa paciência, né? É, é algo que me faz aguardar em Deus para que eu não tome atitudes erradas ou atitudes carnais, por exemplo. Amém. Então, a paciência de aguardar no Senhor, né? O apóstolo Paulo ele vai falar também em Romanos 5, né? De Aham. 3 a 5, não é? Sim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, tribulações, isso. sabendo que a tribulação produz A paciência, paciência. isso aí. Exatamente. Então, ó, aí essa paciência, né, ela vai promover em mim essa experiência de aguardar isso. Eu vou estar suficientemente preparado para os dias maus. Eu vou aguardar, eu vou esperar no Senhor, Ele vai agir, né? E aí essa experiência vai produzir a esperança, a expectativa do agir de Deus. Obviamente, né? A gente pode pensar aqui que ele está falando para o futuro, né? Essa esperança da vinda de Cristo, mas também do dia a dia, Tá. né? E aí nesse texto ele se refere também à paciência para com os outros, ô Renato? Lógico, lógico. Como eu li antes, né? É uma paciência que me evita tomar atitudes erradas, incluindo aí, obviamente, com os outros. Então é paciente, e com certeza com o irmão, com absoluta certeza, né? Então é você não aguardar no Senhor em meio às tribulações e em meio a conflitos ou divergências com outras pessoas, incluindo com os irmãos, né? Por isso que é um fruto do Espírito, né? Então, o Espírito trabalhando em você, algo que você vai compartilhar com o outro, ou seja, né, uma paciência que você vai ter com os outros também, Sim. porque você vai entender, ó, é imaturo, né? É novo na É fé. novo na fé, ou eu vacilei, Sim. então vou ter paciência com o irmão. Então, é uma troca ali que reflete a natureza de Deus, né? Sim. Que Deus ele é paciente, ele fala muito claro, né? Que na sua longanimidade ele não destruiu a humanidade. Fala, o apóstolo Pedro ele fala, né? Que o Senhor ele aguarda com paciência para que quem tem que se salvar se salve. Se Deus quisesse destruir tudo, ele podia, mas não, o Senhor é longânimo, é paciente e longânimo, que é outro, né? Longanimidade, para conosco. Eu E gosto, aí precisamos refletir isso também, né? sim. Eu gosto muito daquele salmo, se eu não me engano, é o Salmos 40, que ele começa falando: Esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu Ouviu o meu clamor. clamor.
Então, assim, a paciência realmente é uma virtude, né? Isso. Esse fruto que realmente a gente precisa buscar. Eu E aí acredito você vê que, que isso é amor, né? amor, conforme a gente vai se submetendo ao Espírito Santo, maior a paciência vai crescendo em nós, né? Sem dúvida. É uma paciência que não te faz desistir de pessoas. Imagina, quantas pessoas você tá Uau. lá, a vida toda lá, tá lá, e evangeliza e não sei o quê. Você tem que ter paciência, meu irmão. Paciência em oração, né? Em oração, Pessoas orando, sabe, mães orando por 20 anos pelos é filhos, isso. pelo marido, né? A gente vê testemunhos até na nossa própria igreja, né? Sim. E a gente vê a, a consequência dessa paciência, dessa oração, dessa fé, né? É isso aí. Atingindo a vida do próximo. Perfeito. O texto que você falou, ele é perfeito, né? Esperei pacientemente no Senhor. Aguardar nele. E permanecer. É isso aí. É uma paciência que não me faz desistir, né? Uau, Isso é importante. glória a Deus. Glória a Deus. Renato, amabilidade. Amabilidade. Então, pode. Outras versões falam benignidade, né? Seria igual bondade? Seria igual bondade. Seria o mesmo, né? A mesma ideia. Ó. Longanimidade, bondade, né? Tá relacionado com esse sentido de gentileza. A amabilidade, né? Seria ser gentil, bondoso, né? É nesse aspecto. Ele estaria relacionado, né, com essa gentileza útil, prática. Então, eu atuo de forma bondosa, né? Na maneira de Deus, do jeito de Deus, né? Então, é uma demonstração de carinho, de bondade mesmo, de Amém. amor, né? Amém. Então, é algo demonstrativo, por isso que é a amabilidade, né? Você Amém. está agindo de forma amorosa com os outros. Então, é algo atuante, Amém. né? Então, ó, Efésios 4:32, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Aí observa, uma aplicação, então, do fruto é o perdão. O perdão é uma atitude de bondade, né? Uma atitude de ser benigno com alguém, né? Assim como Deus os perdoou. A bondade de Deus se manifesta no perdão. Então, eu, igualmente, preciso perdoar meu irmão. Né? Então, E qual a relação entre amor e amabilidade? Então, é isso. Você tem a amabilidade, né? Essa bondade é algo mais. Não é só o sentimento, é a prática disso. Né? São atitudes que mostram essa bondade. Então, a gente pode até falar literalmente carinho, uma assistência, tá ali perto, ouvir, né? Você tá ali demonstrando afeto. Um afeto que vem de Deus, né? Amém. Uma bondade, né? Com os outros, é uma forma de compaixão. Jesus, ele é o exemplo supremo de amabilidade, né? Com certeza, né? Ele é o seguir, é o caminho a seguir, né? Ele É o nosso modelo. é o nosso modelo, né? Ele demonstrou paixão e é isso, você vê as atitudes, né? O Senhor, ele se comovia com as outras pessoas. Então, não é ser indiferente, eu acho, né? Eu acho que o ponto principal é esse. Você não pode ser indiferente com as circunstâncias das outras pessoas. O Senhor nos chama para ser como Jesus, né? Não era uma atitude externalizada, né? Mas era algo que emanava do seu interior, né? Era realmente algo que vinha do próprio coração de Jesus, né? É isso aí. Glória a Deus. Deus. Bondade. Então, a bondade, ela... Observa que as duas são bem parecidas, né? Uma é algo mais prático, a bondade é algo mais interior mesmo, né? Tá muito relacionado com como posso dizer, com você tá sempre atrelado com aquilo que é justo, né? O seu coração tá voltado para aquilo que é justo. Então, é uma bondade intrínseca, né? Especialmente como uma qualidade pessoal. Então, é algo mais interno. Ó. Aqui eu estou lendo uma definição, né? Com ênfase no lado gentil da bondade. Então, é a bondade que vem de Deus e se mostra em excelência espiritual e moral de virtudes. Né? Então,
essa bondade, ela produz essa retidão no coração, Amém. né? Tem a ver com essa justiça. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Então, eu não posso me conformar com esse mundo. Eu quero buscar aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom, bondade, né? Então, você vai ter práticas que têm essa fonte de bondade, né? Daquilo que é justo, podemos dizer assim, né? Amém. Eu tenho um texto separado aqui Uhum, que está relacionado a Jesus e bondade. Eu queria que você uhum, falasse um pouco sobre ele. Marcos 10, 17 e 18. uhum, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: uhum, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? uhum. Ninguém é bom senão um que é Deus. Senão não quer Deus, né? Então, aqui, o Senhor está querendo mostrar, porque lembra, Jesus aqui ele está como um homem, né? Ele está agindo como um homem, e ele está fluindo no Espírito, né? Então ele está querendo, como homem, nos ensinar que o espelho o espelho é Deus e que é Sim, Cristo. A gente sabe, né? Que é o Espírito Santo agindo dentro de nós. Mas ele está querendo deixar claro justamente que isso é um atributo que vem de Deus, amém. né? É, Jesus ele fala, né? Aí olha só como que bondade não está atrelado só com atitudes, né? Quando ele fala, vós sois maus, sabeis, né, o que dá para seus filhos, né? Você não vai dar cobra no lugar de carne, né? Nem pedra no lugar de pão. Mas, ó, vocês são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que é bom. Né? Então, Deus é bom. O tempo todo ele é bom. A bondade do Senhor ela é manifesta para com todos, né? Tem um outro Amém. versículo que fala, né? O Senhor é bom para com todos e suas misericórdias permeiam todas as suas obras, né? Então, a bondade de Deus ela é manifesta, né? Primeiramente em Cristo, né? Que entrega seu Filho. Então, a misericórdia é manifesta através dele, né? E aí Cristo ele está querendo dizer isso, que a bondade que talvez flua de nós não é nossa, é a bondade do Pai, é a ação de Deus, né? É Deus agindo na minha vida. Então, Amém. é Ele manifestando isso em mim, né? Então, é algo que nos faz lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós e que a gente precisa ser imitador dele, imitador do Pai, Amém. imitador de Deus, né? Assim E, como está escrito lá em Efésios 5, de 1 a 2, né? Ele vai exortar os crentes, né? Efésios uhum, 5 vai falar sobre isso, né? Ele exorta os crentes a imitarem Deus, né? uhum, Vivendo em amor, assim como Cristo nos amou. isso aí, Glória a Deus. perfeito. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor, né? Ser fiel. Esse é até uma palavra que está bem, vamos dizer assim, ela está bem definida, é porque bondade e fé, né? E aí é porque depende das versões, né? Pode ser fidelidade ou fé, né? Então essa fé é uma convicção, né? E essa fidelidade, né? Porque a palavra original é epistes, que é fé, né? Então a fidelidade é no sentido de fé, né? Então é uma confiança, uma certeza em Deus, né? A gente, até num outro podcast a gente citou isso, né? Então é algo que me sustenta no Senhor, né? Que eu não o abandono, eu não o troco. E aí que tem a ver um pouco com a fidelidade, talvez, no sentido de ser fiel. Sim. Ser fiel no sentido de não trocar e não abandonar também. Então é uma fé que me dá uma certeza, uma convicção e uma esperança nele, uma confiança somente nele, né? Essa palavra no original ela tem muito a ver com o sentido de persuasão, de ser persuadido. Então Deus nos deu uma fé, nos persuadiu para sermos dele. E eu não abandono essa fé, eu permaneço nela, né? Então Isso é fidelidade. isso é a fidelidade. Fidelidade ao Senhor é a fé tão somente nele, né? Então é confiar somente nele. Então observa que quando Jesus fala, por exemplo, sobre as riquezas, Mamon,
observa que é uma forma de idolatria, porque você não está tendo fé em Deus, você está tendo fé, confiando, né, aguardando no dinheiro, no recurso. Então, isso é uma forma de adultério diante Você de perde Deus. a fé na fidelidade de Deus. Isso aí, você perde essa confiança Amém. somente nele. E você fica esperando em outras coisas, né? Então, quando eu tenho a fé, essa fé do Espírito é uma fé que me mantém em Deus, firme em Deus e que deseja o Senhor, né? E que não o abandona. Aí você se torna fiel a Ele, né? Lucas 16:10 fala, né? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, observa que detalhe importante, no mínimo detalhe, nas menores coisas, em tudo na nossa vida. A gente precisa confiar em Deus, ser fiel a Ele, né? Então, essa fidelidade é no sentido de confiança, de Sim. fé, né? De fé no Senhor e tão somente nele. Isso é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, né? Esse atributo nos permite também, nos ajuda a ser pessoas mais confiáveis também, né, o Renato? Em Sim, todos os compromissos que a gente vai fazer, né? Cumprir com as nossas promessas, as nossas palavras, realmente refletir esse caráter de Cristo, né? sim, o Senhor Jesus ele fala, né? É, ele até fala, no jurais pelos céus, que são a habitação de Deus, nem pela terra, que é onde Deus ele deposita os seus pés, nem sobre a sua cabeça, porque você não pode ter controle de nada, né? Você não vai ficar jurando. O que você vai fazer? Você vai dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência Sim, maligna. Então, o texto ele decorre dessa forma. Ou seja, você não vai ficar fazendo juramentos, você vai ter um proceder fiel. sim. É sim, sim, Integridade, né? integridade. Isso Fidelidade. aí, é sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna e isso tem a ver sim com essa fidelidade, né? E aí você passa, assim como Deus é, você passa a ser também alguém confiável, Sim, né? E aí, que é o que você está falando, né? Esse ponto que você está chamando atenção. Você se torna alguém fiel, confiável. Então, confiança, convicção, que é o que a gente está falando em relação a essa fé, né? é. É isso. Numa geração, como a gente tem falado, né? Onde muitos relacionamentos são rompidos, né? Uhum, Você troca de esposa 3, 4, 5 vezes, né? uhum. Você Misericórdia. quebra de relacionamentos, né? A gente vê realmente a necessidade de entender essa fidelidade, né? Fidelidade para com Deus, né? Uhum, Mas que isso também é expressado, né? Como fruto também aos compromissos, né? Aos relacionamentos entre os irmãos, né, Renato? com certeza. Lembrar que todos esses aspectos que nós estamos falando é aquilo que a gente falou no comecinho, é o fruto. O fruto serve de alimento para outro. É o outro que vai desfrutar. Eu tenho a fé, a convicção, a certeza, e eu me torno alguém, lembra? O fruto é a essência de Deus. Então, a ideia é, assim como Cristo é, eu preciso ser. Então, tudo isso aqui que a gente está falando, eu estou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, são atitudes de Cristo, né? E aí é o que você está falando. Vai sempre servir para quem? Para os outros, né? Só que aquilo é algo que vai sendo gerado dentro de mim internamente, porque como eu estou em Cristo, vai fluir a vida dele em mim, Sim, dentro de mim. Só que aquilo, eu posso, né? Eu posso podar esse crescimento ou não, que é o que também Cristo fala, né? Os que não dão fruto, né? Ele levanta, né? Fala que é cortado, mas o cortado é no sentido de levantar, né? Ou seja, o Senhor ele vai ter que corrigir. Ou seja, eu posso impedir isso. Por isso que o apóstolo Paulo, se viveis no Espírito, andeis também no Espírito. Então eu preciso desenvolver isso aqui, nele. Né? Isso precisa amadurecer dentro de mim, crescer dentro de mim, para que se torne cada vez mais intrínseco a mim. Uma coisa que eu não era, eu passo a ser, mas não porque é a minha natureza, mas é porque é a natureza de Cristo impregnada dentro de mim, perfeito. sendo moldada e formada dentro de mim. Isso é o fruto do Espírito. Por isso que o fruto é tão importante. Eu digo mais, como a gente leu, o apóstolo Paulo, ele começa 1 Coríntios 12 falando sobre os dons e depois ele fala, vou mostrar o caminho mais excelente. E ele deixa muito claro naquele texto, o fruto é muito mais importante do que os dons. Se eu tenho os dons e não tenho fruto, não serve.
Mas se eu tenho um fruto e por algum motivo talvez eu não seja usado, que vai ser impossível também, porque quando você tem um fruto você vai ser usado, mas quando eu troco essa ordem, a coisa desanda. Mas quando eu tenho o fruto primeiro, a essência de Deus dentro de mim, né, Cristo moldado dentro de mim, naturalmente a coisa vai fluir. É consequência. É consequência. Amém. Então eu preciso viver essa vida para que outros sejam abençoados. E aí isso tudo tem a ver o quê? Amar o próximo. Amém. Tudo isso aqui é amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, né? E que foi o que Cristo veio nos ensinar, Sim. né? É isso. Glória a Deus. Mansidão, Renato. Mansidão. Mansidão o Senhor fala, né, que os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Né, Mateus 11, 29, né? O texto, eu acho, mais famoso falando sobre isso, né? Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Ó, tá falando de aprender, então é uma atitude que depende de nós, né? Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, observem que essa mansidão é uma forma de agir, né? É uma forma de se portar diante das situações. Não é uma mansidão fraca, né? Não é num contexto, a gente pode confundir ela com fraqueza ou passividade, né? Mas, assim, é um símbolo de força, né? Uhum. De paciência, de controle, de humildade. É isso aí, humildade. É aquilo, não é que você não vai se posicionar e você vai abaixar a cabeça. Por exemplo, eu não vou abaixar para a cabeça para aquilo que é errado. Mas a questão é como que eu faço isso. Então a mansidão é a forma como você, como tá falando, é como você se porta e como você age diante das circunstâncias. Então aquilo, Cristo, ele se posicionava. Ele falava mal assim, não, ele combatia, né? Não é que ele Sim. falava mal. Lembra, a gente está em guerra, a gente está em combate sempre, né? Mas não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. Então, Cristo, ele não acusava a pessoa, ele acusava aquilo que ela estava sendo usada por aquilo, né? Então, Cristo, ele nunca deixou de se posicionar e ele nunca deixou de ser manso e humilde de coração. Então, não é uma fraqueza, né? Você se posiciona, você se mantém firme, mas manso. Sim. Né? A mansidão está muito atrelada também com o próximo, né? Domínio próprio. Domínio próprio, com certeza. É porque a mansidão é um aspecto mais específico, né? Vamos dizer assim. É uma questão ela está relacionada com... eu até tenho uma expressão aqui, uma força gentil. Uma gentileza, mas com força, como posso dizer, né, que a gente está falando, não de submissão, né, a qualquer coisa, mas é um posicionamento firme que demonstra amor, mas que demonstra uma convicção no Senhor. Isso é uma mansidão. Eu não preciso gritar, não preciso ser violento, eu não preciso nada para impor nos outros, mas eu estou firme e manso e humilde. Eu ouço. É um paralelo, de repente, à ira, né? Né? E assim, obviamente tem a ira santa, né? Ireis e não pequeis. Tem isso, né? Essa ira é um inconformismo, né? A gente está falando da reação. Isso. A ira é quando você recebe. É. Você recebe aquilo. Beleza. Você não se conforma. Mas aí com mansidão você age. Perfeito. Com mansidão você atua, né? Sem né, manchar o nome de Cristo, né? Não tem necessidade, né? Então são pessoas que perdem o controle, essas coisas assim, e aí vem no que você está falando do domínio próprio. E aí o domínio próprio em todos os aspectos, né? É você controlar a sua carne, né? Autocontrole, autodomínio, continência, né? É você ser maestro, tá falando de maestria, autocontrole. Você ter domínio, ser maestro, ou seja, você rege as suas emoções, as suas ações. Você tem controle sobre as suas próprias ações, controle, né? Isso aí. E aí a palavra é isso, a ideia do maestro, ele rege, né? Ele controla, né? Ele faz as coisas não por impulso, né? Porque o velho homem, o que é o velho homem? O que é o homem carnal?
Ele é escravo, então ele faz que ele não tem como controlar aquilo, ele faz. Né? Ele é impulsionado por aquilo, por natureza ele vai e faz. E esse domínio próprio, esse controle, ele não é alcançado por mérito próprio, né, Renato? É Não. importante enfatizar que a gente consegue alcançar esse domínio próprio somente na dependência, né? Sim. A exposição à transformação do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em nós, né? Esse autocontrole é você permitir que o Espírito Santo te domine. E o que é ser dominado pelo Espírito? Ser conduzido por ele. E isso inclui o quê? Oposição à carne. Aí você segura ela. Sim. Porque fala, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? A minha graça te basta. Né? O Senhor fala para o apóstolo Paulo. Sim. Minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Mas que poder é esse? O poder do Espírito que está dominando a carne que é fraca. Né? Então a força do Senhor. Aqui ele começa o texto falando sobre o espinho na carne, né? Justamente. Exato. A Então dificuldade que ele tinha, né? A dificuldade, isso. Que era o quê? Algo que estava um pouco fora do controle dele, mas é a graça do Senhor, né? E aí o Senhor ele vai me dando força, e eu vou aprendendo com ele a dominar isso, né? Porque o Espírito está agindo dentro de mim, né? Então eu consigo me controlar e em todos os aspectos, até, por exemplo, a pessoa precisa deixar de fazer coisas que às vezes até são lícitas, mas que para você está fazendo mal. E aí você continua, né? Eu dou exemplo. Teve uma época aí que eu não tem nem tanto tempo, né? Pô, tá comendo demais, né? Sabe, né? Correria do dia a dia, você não se atenta e você tá lá e come, não tá nem aí, não sei o quê. Você perde o controle. Você tem que controlar até, tipo, de novo, em pequenas coisas. Você não pode deixar nada te dominar. Uhum. Eu não consigo ficar sem tal coisa. Uai, meu irmão, Precisa de domínio próprio. você precisa de domínio próprio. Você precisa aprender a dominar isso. Você tem que aprender a ficar. Você só não pode ficar sem o Senhor. O resto você pode ficar sem, não tem problema. Né? Eu acho que a gente é muito pego na nossa fala também, né? Uhum. Tem circunstâncias que você tem algo muito bom, até relevante para falar, mas não vem ao caso você falar. Ótimo. Você precisa ter domínio próprio assim, cara, eu vou me calar porque de Segurar repente a boca, né? é algo bom, mas pode ser uma pedra de tropeço, pode incitar uma outra situação. Então, acredito que o domínio próprio, a gente que é um ser comunicativo, Sim. eu acho que envolve muito isso, sabe? Eu trago muito nisso. A gente saber na hora certa de falar, na hora de ouvir. Perfeito. Né? É isso. Domínio próprio tem tudo a ver com isso, que é aquilo, né? É uma verdade, então precisa ser dita agora. Não, calma aí, meu irmão. Não é assim, né? A palavra fala, todas as coisas me são lícitas, né? Poder falar você poderia, mas nem tudo convém, né? Então, e não está falando só de práticas, está falando do dia a dia também, desse tipo de situação. Sim. Você tem que ter controle, ué. Às vezes não é o momento de falar, né? É o momento de ouvir. Sim. Às vezes é o momento de falar e não de ficar ouvindo. Aí tem irmão também que fica lá e não faz nada. Então, o autocontrole é tudo. É tanto no receber quanto no agir. Você controla o momento certo, guiado pelo Espírito. Interessante a gente falar de domínio próprio, que em algumas circunstâncias, quando alguma adversidade que a gente está passando, a gente costuma buscar fugas, né? E o inimigo, ele encontra uma brecha e aí ele quer ter domínio sobre aquela circunstância para que você busque essas fugas. E o domínio próprio é ao contrário, né? Sim. A gente domina, a gente não permite que o inimigo nos domine. A gente domina, né? A gente sujeita a nossa carne e fala assim, não, eu vou colocar essa minha frustração em Deus e esse é o domínio próprio. É isso aí, ó. 1 Tessalonicenses 4 e 5 é um texto perfeito para isso, não? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Autocontrole é seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Provérbios 25:28. Manda. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aí, ó. É vulnerável, né? É vulnerável. Tá exposto, qualquer um chega, qualquer um atinge, né? E quantos, né, que é justamente o cafá demais, tá lá, alguém vai, cutuca ele, acerta ele. E é isso, é o cara desprotegido, tá? Sim. Exposto,
né? Esse versículo é maneiro, muito bom, né? É verdade. Glória a Deus. Glória a O Deus. paralelo, Provérbios é massa, né? Que ele faz Glória a esses paralelos bem visuais, Deus. Sim, né? sim. É isso aí, né? Muito. Isso é maneiro, né? Glória a Deus. Glória a Renato, Deus. muito poderosa a aula. Amém. Obrigado por isso. Mais Tamo alguma junto. coisa que você gostaria de acrescentar? Não, é assim, é maravilhoso, né? A gente ver como que isso tudo acontece, né? O fruto, então, né? Só fazer um resumo, né? Tudo isso que a gente está falando é realmente o caráter de Cristo em mim, né? Cristo sendo moldado na minha vida. E isso só o Espírito Santo pode fazer. E por isso que é por graça, não é por força. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir por nós mesmos. Porque as pessoas elas confundem, por exemplo, coisas que uma terapia ou algumas práticas podem ajudar, mas a gente precisa lembrar que isso não é fruto, né? São coisas diferentes. A gente precisa lembrar que o fruto é algo produzido pelo Espírito Santo e que ela vai fazer parte da sua natureza. Sim. Não são técnicas e formatos de autocontrole, que a gente está falando aqui, é autocontrole gerado pelo Espírito Santo, Sim. É uma né? dependência, né? É uma dependência dele, é isso aí, é Cristo em mim, né? Porque, por exemplo, você pega muitas outras práticas religiosas que as pessoas são zen e são paz e amor, né, que o pessoal fala. Isso, amados, não é o Espírito Santo, né? Ah, uma energia boa e não sei o quê. Não é isso, não é fruto do Espírito, né? Isso aí são técnicas que eu gosto de fazer esse paralelo, né? Que, é, que adestra, é um adestramento, né? É pegar um cachorro que antes era todo doido, aí você adestra ele, mas ele continua um cachorro. Uhum. Ele não perdeu a natureza dele. Sim. Nós não, a gente está com a natureza transformada. Ou seja, totalmente diferente. Então não é um adestramento. Essas técnicas, Não essas é um coisas manual são. de regras que a gente vai seguindo, É né? É isso uma aí. transformação. É uma transformação. Essas outras coisas que a gente está falando não é que. Obviamente, que práticas religiosas, não, né? Que é só o cristianismo. Eu estou falando. Às vezes você faz um negócio que te ajuda e tá tudo bem. Essas coisinhas aí não tem problema, né? Ah, pô, faz tal coisa, respira 10 segundos, não sei o quê. Ajuda, né? Porque a gente tá no corpo físico ainda, né? Obviamente que outras práticas religiosas não, né? Deixando bem claro isso aqui, né? Não tô falando para ninguém procurar um negócio de Amém. zen, de budismo, essas coisas, Amém, não, né? misericórdia, né? Nem substâncias. Substância, não é isso que eu tô falando, né? Tô falando de coisas do dia a dia que às vezes você aprende, vê um vídeo, tá tudo bem, beleza, mas não é disso que a palavra tá falando. A gente tá falando de uma transformação de natureza. Sim. É, o, é a natureza divina me dominando, Que vai me acontecer controlando. na exposição da palavra e no poder do Espírito E Santo, no né? poder do Espírito Santo. Por isso que é o Espírito Santo de Deus, é fruto do Espírito. Eu preciso estar enxertado em Cristo, eu preciso estar nele para dar esse fruto. Sem ele, eu não posso fazer isso. Ou seja, fora de Cristo, não há fruto, não há transformação real de natureza, né? Pode ter só um adestramento, enfim, mas não há uma mudança, não há uma nova vida, né? Amém. E isso só pode ser feito pelo Espírito Santo, Amém. né? Glória a Deus. Amém. É isso, meu irmão. Ore por nós. Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Paizinho Deus poderoso, te louvamos, Senhor, te adoramos pela tua infinita graça e misericórdia, porque um dia o Senhor nos salvou e a tua obra não parou nesse ponto. O Senhor não só nos livrou da ira, mas nos deu uma nova vida, uma nova natureza, veio habitar em nós, Pai, e que possamos realmente, Senhor, deixar que o teu Espírito nos governe, para que possamos andar realmente em espírito, Pai, não mais subjugados à carne, aos nossos desejos, Senhor, mas fazer a tua vontade, Senhor, fazer a vontade do teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajuda, abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, Pai, que seja realmente uma semente que irá brotar nos Amém. corações dos nossos irmãos, Pai, para que todos nós juntos venhamos crescer em Ti, Senhor, na graça e no conhecimento de quem Tu és, para que possamos viver isso, Senhor, viver essa vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Pai, Amém. é o que nós te pedimos, te adoramos, entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amados, é isso.
Não esqueçam, leiam a Bíblia devagar e compartilhem esse vídeo. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.